Em nome de Deus e do povo marianense, havendo número regimental, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Solicita a secretária a leitura das correspondências. Ofício de Gabinete número 133 de 2024, Serviço Secretaria da Câmara, assunto convite faz. Ilustríssima Senhora, o vereador Edson Agostinho de Castro Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Mariana, no uso de suas atribuições legais e regimentais, atendendo ao ofício número 1 de 2024, da lavra do vereador Manuel Douglas Soares Oliveira, presidente da Comissão de Participação Popular, vem a presença de Vossa Senhora convidá-la para participar da reunião de Comissão de Participação Popular a ser realizada no dia 21 de março de 2024, às 8 horas e 30 minutos, no prédio da Câmara Municipal de Mariana. Certo de sua atenção, renovo a minha estima. Atenciosamente, vereador Edson Agostinho de Castro Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Mariana, ao coletivo de mães da Resistência. Ofício de Gabinete número 1 de 2024, Serviço Secretaria da Câmara, assunto solicitação faz. Excelentíssimo senhor Edson Agostinho de Castro Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Mariana. Vereador Manuel Douglas Soares Oliveira, presidente da Comissão de Participação Popular, atendendo a solicitação protocolada sobre o número 1 de 2024, da lavra do coletivo Mães da Resistência, vem a presença de Vossa Excelência solicitar que remeta ofício aos respectivos solicitantes, convidando-os para participar da reunião a ser agendada por Vossa Excelência, para que possamos tratar sobre o ofício que segue em anexo. Câmara Municipal de Mariana, Comissão de Participação Popular. Excelentíssimo Senhor, formamos o coletivo de Mães da Resistência, cuja atuação consiste em atender minorias, sendo elas principalmente as pautas das comunidades LGBTQI-AP+, população negra, quilombolas e diversidades atípicas. O coletivo foi construído em 2019 e desde então tem buscado ações em conjunto com o Legislativo e com o Executivo para assegurar o direito das minorias e implementar políticas públicas voltadas para esta população. Desde outubro de 2023, o coletivo procura apresentar aos vereadores casos que vêm acontecendo na cidade de Mariana, em que os serviços públicos não têm assegurado o devido acesso da comunidade acima citada. O coletivo vem desenvolvendo projetos voltados aos profissionais que atuam na área de saúde e educação, com o intuito de permitir uma formação continuada para que o atendimento e o acolhimento ocorram de forma inclusiva e sensível, possibilitando a equidade da população LGBTQIA+AP. Na data de hoje, 23 de fevereiro de 2024, estava agendada uma reunião entre o coletivo e os vereadores de Mariana, que inclusive foi confirmada pelo Departamento de Comunicação da Câmara Municipal, na qual compareceram apenas os vereadores Edson Agostinho de Castro Carneiro, Manuel Douglas Soares. A assessora da vereadora Elizabeth Cota, de nome Michele, e representante do secretário municipal de saúde, Adelina Nunes. A causa defendida pelo coletivo é de grande relevância para a comunidade marianense, e na referida reunião seriam apresentados dados de suma importância para a saúde mental e física, bem como para a vivência cultural e social das pessoas permanecentes aos grupos supracitados. Para a continuidade dos nossos trabalhos e respeito aos direitos da população que defendemos, entendemos que é preciso a articulação entre o coletivo e os vereadores da cidade de Mariana. Assim, solicitamos seja autorizada a participação dos representantes do coletivo de Mães da Resistência na reunião de comissão de participação popular para apresentação dos obstáculos que o coletivo vem enfrentando na utilização de serviços públicos municipais. Atenciosamente, coletivo Mães da Resistência. Encerra a leitura. Pela ordem, senhor presidente. É a palavra. Gostaria que Vossa Excelência olhasse aí na nome das vereadores que compõem a comissão. De qual eu não sei, não? Comissão de Participação Popular, onde foi provocada e trago para a pauta a reunião. Eu sou o presidente, né, Manuel Douglas Soares Oliveira, o vice-presidente, vereador Pinico, e a secretária, a vereadora Sônia Aze. O suplente dessa comissão, vereador Pedrinho Salete, vereador Admar e vereador Maurício. Ok, obrigado. Senhor presidente, pela ordem. É a palavra, vereador Zezinho. Eu ouvi atentamente a ata, foi lida agora. Eu não estava nesse dia, eu estava em Belo Horizonte, fazendo tratamento médico, e também eu não fazia parte da comissão, então, na verdade, não seria obrigado, mas é dever do vereador estar, e se eu tivesse, estaria aqui, como hoje eu estou. Obrigado.
Primeiramente, né, dar bom dia a todos, né, vereadores Edson Agostinho Leitão, vereador Zé Salete. Bom dia, senhora Tereza de Jesus, né, diretora do coletivo Mãe da Existência, e também a senhora Raíza mesmo, né? Raíza Ivone Campos, participante da mesa diretora do coletivo Mães da Existência. Também bom dia a todos que nos estão nos acompanhando. É, a gente vem, né, tratando, a gente vai tratar aqui do coletivo, vou passar a palavra para a Tereza e a Raíza para elas ficarem à vontade, para explanar, que aqui é a Casa do Povo, elas podem falar tudo que elas, né, bem entender sobre o coletivo, e depois nós vamos falar também da questão da criação do conselho. Então, fique à vontade, Tereza, para fazer sua explanação sobre o coletivo, e a hora que você quiser passar, você entre a Raíssa aí, pode ficar à vontade para discorrer sobre o tema. É, só liga e encosta bem, pode puxar o... Pode. Peraí, vai puxar para perto de você. Bom dia, primeiramente. Meu nome é Tereza de Jesus Souza, filha de Mariana, né? Nascida e criada nessa cidade, uma mulher preta da periferia. Muitos de vocês devem nem conhecer, somos a minoria. Tivemos nessa casa em 2019, quando foi instituído o Dia Municipal contra a Homofobia e Transfobia. Eu só tenho uma pergunta a fazer em relação ao dia que foi constituído, que é o dia 17 de maio. Porque durante todo esse mandato de vocês, vocês não fizeram nenhuma manifestação, nenhuma parte educativa com a população da comunidade LGBT durante o período do mandato de vocês, com relação ao dia 17 de maio, que é instituído como um dia do município em relação à homofobia e transfobia. Só que- Chama o procurador Rogério Patrício. Você fez só uma pergunta, Tereza? Foi uma pergunta. Por quê? Por que que não foi feito? Nenhuma manifestação, nenhuma ação educativa, nada em relação durante o período do mandato de vocês, junto com o movimento, com o coletivo, em relação à transfobia e à homofobia no município. Uai, a gente, né, às vezes que a gente pôde participar, né, que foi poucas vezes, né, a gente, Não, me desculpe, mas a Câmara em si não participou nenhum dos mandatos. sim. Não estou falando por mim. Você sim. Quando É, você, né, teve você. o nosso gabinete, eu te recebi e tudo mais. Né, a gente é provocado, inclusive eu protocolei a pedido de criação do conselho no dia 7 de maio de 2023. Inclusive, a gente teve um problema, inclusive, jurídico, né, porque a gente não poderia criar conselhos, e isso, inclusive, tem tudo documentado, né? É tudo Eu documentado. acho, Tereza, eu acho que você está com total razão em relação, né? Eu acho que a gente precisa sim, então é por isso que a gente está trazendo essa discussão aqui para o plenário, para dar essa visibilidade, inclusive a importância dos vereadores participar. Muitas das vezes tem temas que são esquecidos mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que essa importância de vocês estar aqui dentro dessa casa, abrir as portas para que a gente possa fazer esse trabalho, é o que a gente pode fazer. Igual, olha, quando até pedi desculpa que no último carnaval eu tive até presente lá na barraca, esse ano eu não tive ciente, não estive. Eu, para mim, não tem problema nenhum, como você sabe, eu dentro da minha casa, eu tenho, então eu conheço da situação, eu sei como que são essas pessoas, precisam de um apoio. Então, assim, eu não tenho problema nenhum quanto à causa, eu queria deixar bem claro quanto a isso, e quanto às pessoas que trabalham comigo também, você sabe disso. São pessoas excepcionais que têm um coração diferenciado, a forma de tratar diferenciada. Até por isso, eu até brinco assim com as pessoas, falo assim, olha, você que protocolou, as pessoas têm fazer essa brincadeira, você protocolou, tipo assim, como se eu fosse militante. Eu falei, não, gente, eu sou hétero, mas eu defendo a igualdade de todos, eu defendo que todos tenham direito. Então, assim, eu não sou militante, mas eu quero dizer para vocês que isso, né, a gente defender o direito das pessoas e a igualdade, isso eu vou fazer como representante. Não tem problema nenhum de receber vocês, de aonde vocês estão, de participar em nenhum momento. Se em algum momento eu não participei
igual no dia do carnaval mesmo, foi por falta de informação, né? Minha, talvez, até teve, não vou falar que não teve falha da gente também de buscar a informação, isso aí também tem falha nossa, mas, assim, eu quero dizer, assim, que quero caminhar daqui para frente, né, com essa questão do conselho, a criação do conselho, está protocolado aí, nós vamos dar encaminhamento ao conselho, mas eu estou falando por mim, vereador. Nós vamos provocar os outros, inclusive o vereador Edson Agostinho aqui pediu para ler até a comissão que foi protocolado os nomes dos membros, que não tem nenhum das comissões que nós convidamos para essa reunião. É por isso que a gente também, né, a gente pode chamar os colegas vereadores também, para, né, a gente também pode provocar, não só vocês, né, essa importância dessa reunião, da gente provocar os nossos colegas para a importância do tema, né, sabe, vocês vão falar aqui muito bem no dia de hoje, vocês passam no dia a dia, quantas vezes vocês tentam ter voz e muitas das vezes não tem. Então, acho que essa evidência aqui de mostrar e a gente trazer para os colegas, eu acho muito importante. Estou dizendo que eu também não tenha falha, não, que nós somos falhos, mas né, a gente tenta corrigir na medida do possível, tentar participar e, primeiramente, parabenizar vocês pela essa garra que vocês têm desde quando você me procurou no gabinete, né, há mais de ano que você está lá, eu vejo a sua militância, eu vejo, mesmo também você fala assim, eu tenho na minha família, mas eu também sou hétero, né, igual você fala, mas é isso que mostra que você defende a igualdade, o direito de todos, que é o mesmo que você está fazendo aí, é o mesmo que eu também. Nós somos representantes. Então, é isso que eu queria deixar bem claro e não poderia deixar de parabenizar vocês por essa garra e pelo que vocês passam. Eu sei que às vezes você ficou muito chateada aquele dia lá no centro de convenções, a gente percebeu, que você ficou muito emocionada, né? Querendo uma atenção mais para a causa, e a gente vai fazer isso. A gente vai provocar isso junto com você, junto aos nossos representantes, aos nossos colegas, e trazer essa evidência à população. Aqui é uma reunião gravada, igual foi falado, aqui ninguém pode falar que não teve ciência, que quando é protocolado aqui na Câmara, o e-mail vai para todos os gabinetes, né? Então a gente vai fazer essa cobrança junto aos colegas, só para você ter essa ciência, mas realmente eu, né, como vereador, estou falando que tem essa falha sim, né, pela Câmara Municipal, de dar essa abertura dentro da cidade de Mariana. Quando eu falo, é um conjunto. Às vezes é falta, às vezes. Não vou falar que a gente tem muito trabalho também, mas poderia sim já estar trabalhando também essa pauta com mais ênfase aqui dentro da Câmara. Mas nunca é tarde, né, Tereza? Tem a falha, mas né, vamos cobrar as falhas, né, que se passaram, que não foi feito, que é o que você está querendo dizer, o que não foi feito. Então, nós vamos cobrar o que não foi feito e vamos tentar agora, daqui para frente, fazer. Então, esse é o meu objetivo, que eu não consigo mais corrigir o que passou, mas a cobrança sua ela é muito pertinente e a pergunta é muito pertinente. E continuando com as perguntas, eu pergunto por que durante a Semana da Diversidade, que foi ano passado, nós tivemos uma festa muito bonita no SESI de Mariana, onde que, né, revelamos algumas famílias, dando apoio aos seus filhos marianenses, aos filhos meus, devo ter em torno de quase uns 50 filhos, até mais velhos. Eu queria saber por que, se foi coincidência, o que levou a Câmara, né? O que levou o prefeito, o que levou os vereadores a demitir quatro funcionários da prefeitura depois da caminhada arco-íris, a primeira caminhada arco-íris realizada em Mariana. Por que houve essa demissão? Assim, 1h30 para nós trazermos os problemas do coletivo aqui é muito pouco. É muito pouco em busca de tantas respostas que nós temos. Como também eu pergunto, qual de vocês que conhece uma criança trans no nosso município? Qual de vocês que tem ciência disso? Se tem acompanhamento por tipo psicológico, se tem acompanhamento ginecológico para essa criança, se tem acompanhamento para a mãe, para o pai. Então, tem várias perguntas e 1h30 é muito pouco diante de tanto problema. Tereza, Emissões, acho que não foi a Câmara que fez, acho que foi o município, né? Você era o prefeito Não. interino no Quanto que momento. foi? Ano passado. Qual período de ano passado? Eu gostaria Nós de saber. fizemos a manifestação. Eu gostaria de saber até a data para mim ver, porque eu fiquei lá até em agosto, entendeu? Foi em maio. Foi em Pois é. maio. A diversidade sempre acontece em maio. Pois é. Nós, esse ano, Qual foi as pessoas que foram demitidas?
vou falar o nome das pessoas aqui no plenário, porque eu acho que não Não, mas eu tem gostaria que você necessidade. passasse para mim, ó, para mim saber, porque eu não mandei demitir ninguém. Não. Eu Não. fui uma delas que fui demitida doente, que logo após me internei, tive internação no hospital daqui, fui internada em Ponte Nova, 2 vezes no hospital de Mariana, e não fui demitida porque a médica falou que eu não tinha condições de ser demitida, medicina do trabalho. Então, eu sou uma delas. E eu estava à frente, porque eu sou a presidente do coletivo. Foi criada a lei, né, 3.329, de 11 de março de 2020. O povo do município de Mariana, por seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a lei. Artigo 1º, fica instituída a Semana Municipal da Luta LGBTQIA+, a ser comemorada na semana do dia 17 de maio de cada ano. Então, essa é a lei vigente no município. Depois, Tereza, sobre essas demissões, aí depois você olha para a gente saber, né? O próprio Leitão, que estava à época, parece que não tomou ciência para saber o que, que realmente aconteceu, que eu também estou tomando ciência aqui agora. Em relação à questão de 1h30, é muito pouco para falar tudo isso, mas eu quero dizer que a Comissão de Participação Popular, né, a gente também chamou a Comissão de Direitos Humanos também, né, para estar participando, mas ela vai estar aberta aqui a 1h30, mas nós podemos marcar várias reuniões, inclusive frequentemente, se for necessário, se for de vontade do coletivo, de estar, né, trazendo esse tema para casa. Então, eu deixo a porta aberta para dentro da comissão, para a gente estar debatendo o tema, e agora também a criação do conselho né, para todos, né, para defender aí, e esse conselho pode, né, trazer aqui para a Câmara também a discussão. Só quero ressaltar que esse conselho é um projeto do coletivo, né? Sim. Que foi revisado por um advogado, né, da Câmara, mas o conselho esse projeto é do coletivo de 2020. Sim, isso na verdade você levou até mim, eu protocolei, mas foi um pedido de vocês, né? Foi inclusive da própria Tereza que trouxe até mim, né? Eu como representante, igual eu falei, estou fazendo o meu papel, e você fazendo super bem, né? À frente do coletivo. Então, realmente, eu já peguei o projeto do conselho, já passado pelo coletivo, pela Tereza, e aí nós estamos aí para discutir. Vou passar a palavra para a Raíssa. Eu queria te falar, antes da Raíssa iniciar, até de propor que, igual tem aqui a Semana Municipal, né? Que é em maio, já que tem essa cobrança, a gente provocar também que a Câmara possa fazer algo, né, nessa semana, para dar essa evidência também sobre o tema. Infelizmente, por questões assim, que a gente teve muita força, infelizmente, porque a gente teve que correr atrás sozinhos, né? O próprio coletivo. Tivemos todo o apoio do executivo, então, assim, a semana já está praticamente toda fechada. Nós já conseguimos, o prefeito Celso Cota deu nossa total autonomia de reunir com todas as secretarias do município. Então, foi reunido com todas as secretarias, só falta a saúde, e nós já estamos com uma festa linda, maravilhosa, para acontecer desde o dia 2 de maio ao dia 17, onde que será lançado um livro que a própria escritora é do coletivo. Todo o livro feito pela pessoal do coletivo. Eu estou pedindo aqui, é muito, muito legal ouvir isso, que o nosso prefeito está dando esse apoio, mas eu já estou solicitando também a Câmara fazer a parte dela também, de ter algo, produzir algo aqui da Câmara também sobre o tema. Essa que é a ideia, porque mostra também a participação não só do Executivo, quanto da Câmara. Então, por isso que a gente está aberto aí também para poder participar. Oficializar, né, o coletivo poderia também oficializar a Câmara. O que vocês esperam da Câmara? O que pode ser feito, né, desse período? Né? Tem a palavra. Infelizmente, Manuel Douglas, várias vezes, infelizmente mesmo, é com muita tristeza que eu trago isso. Porque quantas e quantas vezes eu parei na rua por não ter oportunidade de ir no gabinete de vários vereadores, eu parei os próprios na rua e eu ouvi ironias como Deus está com você,
como se eu estivesse defendendo uma causa bizarra. Eu vi ironias que meu gabinete está disposto e está aberto 24 horas. Qual gabinete, Mariana, que está aberto 24 horas? Nenhum, lugar nenhum. Então, eu vi esses tipos de ironia, fui tratada muitas vezes com deboche, com crítica. Então, assim, não sei o que acontece, por que esse descaso com a comunidade LGBT. Nós somos minorias em questões de lutar, mas nós somos maiorias em números de votos. Então, a gente queria muito carinho, muita atenção para a comunidade LGBT, porque nós temos criança. Eu não sou a única mãe da resistência. A Raíssa é mãe. Ela traz um problema de 2 anos atrás, então a Câmara já era eleita, já tinha os vereadores que compõem essa mesa, né? Senhor presidente, pela ordem, eu quero até parabenizar a Isa pelas suas falas. Ela foi triste. Só que nós podemos medir a Câmara toda, nós somos 15 vereadores. Eu, meu gabinete, nunca fui lá e nunca eu diria que ele estava aberto 24 horas. Está sempre à disposição de todos. Falar 24 horas. Mas se me ligar lá em casa, fora de hora, depender de mim, eu estou junto com todos. Então, assim, nós somos 15 vereadores, meus dedos das mãos são iguais. Então, à vontade. Zezinho, a você eu agradeço. Você não, você nunca faltou com respeito com a minha pessoa, pelo contrário. Na caminhada Arco-Íris do ano passado, eu tinha te pedido que fornecesse o lanche para a percussão do CRIA. E exatamente o lanche, eu pedi somente água. Você, além da água, você me ofereceu fruta, suco e um pão para os meninos comerem. Então, a você eu tenho que agradecer e também o Manuel Douglas, que a gente não temos um local para fazer uma reunião. Se vocês não sabem, já chegamos a fazer reunião aqui, porque nós estávamos fazendo reunião na chuva. Aí fomos colocados dentro desse prédio para fazer uma reunião. E o Manuel Douglas, todas as vezes que ele abriu a porta para atender o coletivo, não só para atender, como também tirar, às vezes, um tempo para escutar os problemas que eu levava até ele. E como levei a Comissão de Direitos do projeto nosso de 2020. Obrigado. Bom dia. Bom dia, Raiz. Primeiro, eu queria ressaltar, né, que o público LGBT aqui na cidade é tratado com descaso. A prova disso é que nós temos quem está representando aqui os vereadores. Então, já mostra o descaso com a população LGBT aqui na nossa cidade, né, que não tem políticas públicas que ofereçam segurança para essas pessoas, né? A Tereza citou, né, que a gente tem jovens trans aqui na cidade. Meu filho não é o único. Temos outras crianças trans aqui que os pais estão procurando ajuda no CRA LGBT de Ouro Preto, porque aqui não tem uma instituição que possa representar e atender com acolhimento, com apoio e com toda a responsabilidade na nossa cidade, essas pessoas que sofrem violência. É, a gente tem, no Brasil, as pessoas trans são as que mais morrem. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Então, eu não tenho uma perspectiva de futuro do meu filho, de vida, porque a qualquer momento ele pode sofrer violência ou ele pode se matar. Então, isso é uma coisa muito séria que não é tratado com seriedade, porque, com certeza, todos os vereadores que estão aqui nessa casa foi eleito com o voto de uma pessoa LGBT. E essas pessoas não estão aqui agora, então não estão representando nem quem elegeu eles, nem quem colocou eles nessas cadeiras. Então mostra o descaso e o desrespeito com a população LGBT da nossa cidade. Falando da saúde, é outra preocupação, porque a insegurança de estar num espaço em que você não vai ser respeitado é muito grave dentro da saúde, né? Porque as pessoas trans, elas precisam de atendimento ginecológico, precisam de atendimento, a- a- outros atendimentos psicológicos, né? E nós não temos nenhum projeto que amplie esse acolhimento a essas pessoas, né? Tanto que a gente vê que hoje o, o CAPS, a gente tem o CAPS não estruturado aqui na cidade, né?
que não é só para as pessoas LGBT, para a população marianense inteira, né? A gente vê um CAPS extremamente desestruturado, onde uma pessoa com adoecimento mental não consegue um atendimento. Imagino para as pessoas LGBTs que sofrem violência diariamente, são violentadas, que escutam coisas que não precisam escutar, né? Porque eles têm o direito de existir. Nós existimos, os nossos filhos existem, nossas famílias existem, e elas não são tratadas com esse pertencimento. Nós não pertencemos a esse lugar, porque quando nós estamos na saúde, na educação, nós não somos tratados com pertencimento, assim como qualquer outro marianense que está aqui na cidade. Então, eu acho que a resposta para as nossas perguntas está muito claro, porque senão todos os vereadores estariam aqui para pelo menos ouvir o que a gente tem a dizer. E como eles não estão todos aqui, mostra mais ainda o desrespeito e a nossa, o que a gente acredita de uma cidade melhor, nós não temos por causa disso, porque nós não temos nem quem foi eleito por nós aqui representando o povo, a população LGBT. Então, isso é uma coisa que diz muito a respeito de como nós somos tratados na cidade, esse descaso. Então, acho que esse projeto tem que englobar a saúde, a educação, a segurança pública, porque as pessoas trans, quando elas são recepcionadas pela segurança pública, e eu vou enfatizar isso, porque nós, sendo negros, indígenas, nós já somos vistos como suspeitos e a gente vive isso na pele diariamente quando nós estamos no supermercado, quando nós estamos nas lojas de roupa, de sapato. Então, nós já somos tratados como criminosos antes mesmo das pessoas nos conhecerem ou ter essa oportunidade. Então, um projeto que também tem que englobar a segurança pública, porque nós somos vistos como suspeitos. E uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, principalmente, sendo atendida pela segurança pública, os nossos corpos não são respeitados, né? E aí tem que ter um projeto também para que a segurança pública seja treinada para receber principalmente as pessoas trans, para atender principalmente as pessoas trans, porque tem que ter um atendimento diferente. E isso não acontece. Então, assim, e a educação ainda mais, porque nem é falado. A gente chega na escola, os professores, e não é culpa dos professores também, porque na universidade, eu sou estudante universitário, na universidade, hoje, tem poucos projetos dentro da universidade que engloba a diversidade, né, das pessoas LGBTs, que essas pessoas não estudam sobre para receber um aluno LGBT na escola. Então, quando a gente chega na escola, se o aluno está de esmalte, é um menino, por exemplo, está de esmalte, ele vai ser tratado diferente porque ele passou um esmalte. Não, isso não quer dizer que ele é uma pessoa LGBT, mas automaticamente o preconceito já é lançado exatamente naquele momento que um aluno, um menino, passou um esmalte. E aí o próprio professor fala, isso é coisa de menina. Então, assim, a educação também precisa ser trabalhada para a gente entender que a gente vive no mundo do binarismo que não é real. Porque se existem pessoas trans, se existem pessoas não binárias, isso é uma imposição do capital em cima da população, do povo trabalhador e pobre, principalmente, que são as pessoas que mais sofrem com essas violências, né? As minorias, as pessoas negras, as mulheres, as pessoas trans, as pessoas LGBTs. Então, tudo isso é imposto desde a educação. Então, quando o aluno entra na escola pequeno, ele já sofre esses tipos de preconceito do que como que você tem que se vestir se você é menino e como você tem que se vestir ou se portar se você é menina. E está errado, né? É uma percepção que a gente se constrói enquanto ser e isso nos transforma em quem nós somos. Então, essas questões da educação também precisam ser tratadas. É, vou passar a palavra para a Tereza. Eu estava conversando aqui com o nosso colega Edson Agostinho. Talvez a gente propor, né, uma reunião com vocês, seja aí, ver uma melhor data com vocês, de 40 em 40 dias, 30 em 30 dias,
eu vou deixar a cargo de vocês decidir para a gente trazer, né, a discussão e dando essa evidência, né, né, tudo que for ocorrendo, o que que a gente, né, pode ajudar, o que que a gente pode melhorar. Então, a gente vai dar esse apoio aqui dentro da Câmara, deixar as portas abertas para discutir o tema. Em relação a essa cobrança, é muito importante o executivo, porque o legislativo ele tem muita limitação, né? Quando você fala em criar algumas políticas públicas, a gente pode sim vincar da ênfase, cobrar, igual, né, foi o próprio coletivo nos apresentou que o conselho aí a- hoje já pode o legislativo fazer a criação do conselho, mas tem várias políticas públicas que dependem do executivo. E é importante ver que o prefeito ele está preocupado, né, com a causa. Então vai ser muito mais fácil também para que a Câmara possa trabalhar também quando é de interesse também do executivo. Como eu falei, nós somos muito limitados em desenvolver tudo que gera custo no município, o vereador ele tem essa limitação. Então é só para vocês entenderem, qualquer projeto que a gente lança aqui que gere custo, automaticamente já esbarra no nosso regimento e a gente não consegue encaminhar o programa. Vou passar a palavra para a Tereza para a gente dar continuidade. É, eu não falei sobre a minha profissão, sou técnica de enfermagem, então eu trabalhava nos dois, né, prontos atendimentos do município, que é o hospital, que eu atendia a porta aberta, e a policlínica municipal. E por trabalhar no pronto atendimento, eu sei exatamente a dificuldade que meus filhos enfrentam e minhas filhas em ter atendimento no município. Inclusive, não vou citar nomes de profissionais, ou ética profissional, mas tem profissionais médicos da área de Mariana, do município de Mariana, que viram para os meus filhos, minhas filhas, e falam: você é um caso bizarro, eu não estou acostumado a atender caso bizarro. Mas só que é muito triste quando você traz todos esses problemas, que é colocado para você 1h30 para você falar, onde que você não vê nenhum dos vereadores. A Câmara, como você disse, Manuel Douglas, tem 15, e aqui tem 3 representantes do povo, simplesmente 3 representantes. Aonde que estão os demais? Porque a última vez que foi falado, que o convite era nosso, então eles não tinha obrigação de comparecer. E hoje, qual a justificativa? Já que tem uma reunião daqui 1h30 com eles, na mesma casa, por que o executivo nos recebeu de portas abertas em menos de um ano que assumiu a prefeitura municipal? Por que a Câmara tem 4 anos já terminando o mandato, nunca sentamos aqui, nunca fomos convidados, e todas as vezes que tentamos uma reunião, nunca fomos atendidos? 1h30 é muito pouco para eu falar das tentativas de autoextermínio dos meus filhos. 1h30 é muito pouco para eu falar das mutilações dos meus filhos. Então, eu tenho filhas e filhas, não só no município de Mariana, como também no município de Ouro Preto. Esse projeto, que está na Câmara desde 2020, nós enviamos para aqui. Esse projeto ele foi entregue nas mãos de pessoas em Ouro Preto, que abriu a casa, tem a casa de acolhimento em Ouro Preto. Por que em pouco tempo Ouro Preto fez e Mariana não faz? Por que os vereadores têm conta a comunidade LGBTQIPA+, que não estão aqui no plenário? Registrar a presença aqui do nosso amigo Washington. Washington, mais conhecido aí como vocalista do Sabor do Samba, Ei. famoso Washington. Gente, bom dia Bom a dia. todos, a todas, a todes. Primeiro, pedir desculpa pelo atraso, estava em Ouro Preto, precisei de vir às pressas para Mariana, mas que bom que chegou a tempo de poder contribuir com essa conversa, com esse debate. Eu sou Washington Reis, marianense, graduando de jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, no meu penúltimo período. Sou artista, cantor, uma pessoa preta, um homem gay. E Mariana, a cidade em si é símbolo de resistência. Mariana passa por muita coisa ao longo de sua história, né? Mariana passa pelo maior desastre ambiental do mundo, um crime, a gente precisa de citar isso. E mesmo assim ela está aí resistindo, a gente, né, vai caminhando, caminhando e as coisas vão fluindo. Mas tem coisas que ainda Mariana resiste
e que quem sente diretamente isso são os seus filhos e filhas da terra, sabe? É, ter esse espaço de debate, de conversa no poder legislativo da cidade, na Casa do Povo, onde vocês estão aqui e todas as pessoas que são eleitas, que ocupam essas cadeiras, estão aqui para legislar pelo povo, é um espaço importante para a gente, enquanto coletivo, enquanto movimento, enquanto pessoas, enquanto corpos que são expostos todos os dias às mazelas do mundo, à marginalização, né? E a gente está aqui realmente para a gente cobrar um posicionamento do poder público, tanto o executivo quanto o legislativo, mas também da gente poder olhar para esse público, não como um olhar de diferença, não como um olhar de prioridade. A gente não está aqui pedindo prioridade, a gente não está pedindo preferência, a gente está pedindo um olhar, uma atenção. É necessário de que a gente olhe para essas pessoas, de que a gente entenda essas demandas e de que a gente faça que essas demandas, que essas necessidades, elas sejam atendidas, sabe? Tem momentos que nem tudo na vida realmente a gente conhece, tem termos que a gente não vai entender, mas é o momento da gente sentar, analisar a situação. Olha, Washington, eu não conheço muito sobre esse movimento LGBTQIAPN+, não conheço muito sobre o que é esse processo de transição, de transgênero, de transexual. Então vamos sentar, vamos dar uma estudada, vamos aprender um pouco mais sobre isso e vamos olhar sobre essas pessoas também, sabe? Eu sinto uma tristeza desse debate, dessa conversa acontecendo nessa casa apenas agora. Bem dizer, no último ano do mandato vigente de vocês, sabe? E eu espero que para o próximo mandato de vocês reeleitos, caso sejam, que esse espaço seja aberto ainda mais, que a gente possa conversar ainda mais, que a gente possa discutir ainda mais, sabe? É muito comum em Mariana a gente ver as pessoas do movimento LGBTQIAPN+, nas ruas, nas praças, na prostituição, no mundo das drogas, mas é muito difícil você encontrar essas pessoas dentro da universidade. As pessoas daqui não ocupam a universidade daqui, a universidade que é nossa. Eu, de uma turma de 60 pessoas que estão se formando, eu sou o único marianense que estou ocupando uma vaga nessa turma. Então, para mim, é um sentimento de representatividade, de responsabilidade com a cidade, com a minha comunidade, poder trazer essa devolutiva para a cidade, para a comunidade, poder utilizar desse espaço da universidade pública, que é uma universidade nossa que está aqui, e que muito dos meus, os nossos, não ocupam esse espaço. E aí, quando a gente vê que essas pessoas não ocupam esse espaço, muitas das vezes é um problema na política de assistência social que ele não teve quando ele precisou, quando ela precisou, quando era mais jovem. Às vezes era um problema da saúde, que ele não foi atendido, ele não teve essa assistência. Às vezes foi uma dificuldade que ele teve na educação primária e ele não foi atendido. E aí essa pessoa evadiu da escola e não vai alcançar o ensino superior. E aí vai virar mais uma estatística de mais um marianense ocupando a prostituição, ocupando o crime, ocupando qualquer uma outra mazela social da cidade, e não um espaço realmente de discussão, um espaço de formação, de conhecimento, um espaço legislativo como esse, sabe? Então, quando a gente vem falar sobre o movimento LGBTQIAPN+, tem inúmeras coisas para a gente discutir, tem inúmeras coisas ainda em aberta que precisam ser analisadas, sabe? E nós estamos aqui para a gente poder fazer essa troca com vocês. Vocês, enquanto vereadores, não são obrigados, a priori, a conhecer, a saber de tudo ao mesmo tempo, mas a gente está aqui à disposição para a gente poder conversar, para a gente poder trocar e para a gente poder construir isso juntos, que não tem. Então precisa de ser construído.
Não tem uma política de assistência social para a pessoa LGBTQIAPN+, Mariana. Então a gente pode construir isso juntos. Não tem uma política de saúde, de atendimento a essa pessoa trans, a essa pessoa LGBTQIAPN+, que precisa de saúde, um direito básico, constitucional, a todo cidadão. A gente não tem uma política pensada nesse povo em Mariana, sabe? Então, é o momento de a gente poder construir, da gente poder pensar e da gente alcançar esses espaços. Hoje, nós estamos aqui participando dessa reunião, nós temos 3 pessoas do coletivo aqui. Poderíamos ter mais pessoas? Poderíamos. A gente não conseguiu ter mais pessoas porque grande parte dessas pessoas do coletivo estão trabalhando nesse momento. Estão estudando, então eles não conseguem estar presentes. Então, que bom que essas pessoas estão tendo um rumo na vida. E agora tem inúmeras pessoas que não estão no coletivo, que não estão trabalhando, que não estão aqui e que nós não sabemos também o paradeiro dessas pessoas. Então, a gente precisa realmente de olhar com um carinho a mais, não só sobre a população LGBTQIAPN+, de Mariana, mas sim como olhar a mais por Mariana, para a nossa cidade. E isso, consequentemente, refletirá em nós, refletirá no nosso coletivo, refletirá em nós pessoas. Vai ser um prazer para mim, futuramente, poder vir nessa Câmara, para a gente poder conversar sobre outros detalhes, sobre outros assuntos pertinentes ao coletivo, pertinentes ao movimento LGBTQIAPN+, e ver essa casa cheia, poder trazer um número maior de pessoas do coletivo, poder trazer um número maior de pessoas, por exemplo, de Mariana, que vão estar aqui participando dessa discussão e que vão estar alcançando também um espaço de educação, vão estar dentro da universidade, vão estar dentro desses espaços de tomada de decisão. Então, a nossa conversa ela precisa de partir daí, desse olhar, dessa vontade de realmente querer fazer. Querer vir e escutar, beleza. Querer não vir e não escutar é o que está acontecendo hoje com grande parte dos 15 vereadores que somam nessa casa. Então, estou feliz pelo espaço, estou feliz por estar tendo esse espaço, por estar com essas pessoas conversando e tratando sobre isso. Triste em ver a casa vazia do jeito que está, mas feliz por vocês 3 ter se dedicado a vir, ouvir e conhecer ainda mais sobre isso, tá? A gente está à disposição e prontos para a gente poder construir, para a gente dialogar, e para a gente conversar e para a gente implementar e fazer com que seja válido todas as ações e propostas que sejam feitas dentro dessa casa. Porque não adianta só a gente fazer aqui dentro, a gente aprovar aqui dentro, como tem leis que foram criadas no município com apoio do coletivo e não são colocadas em vigor até hoje. A gente precisa de abrir esse espaço de diálogo, criar essas oportunidades e ainda lutar para que isso realmente seja executado, para que essa ação realmente seja efetiva. Obrigado, Washington, pela contribuição aqui no tema. Já vou passar para a Tereza. Eu queria só justificar aqui a ausência do vereador Zé Salles, fez contato aqui com a casa, que está com a mãe no hospital. Aí ele está justificando a ausência. É o caso da mãe dele, o Leitão está falando até que piorou, então a gente tem que ser justo com quem realmente não pôde estar presente, né? Eu gostaria também de falar com o Washington, né? Além de parabenizar ele, falar que ele é um exemplo, né? Quando ele cita aí que numa turma de 60 ele é o único marianense. Ele falou, olha, sou um negro, né? Então, você sabe da dificuldade, muitas das vezes que tem, né? Então, assim, eu concordo que igualdade para todos, sabe? Eu não sou muito de olhar isso, que um é branco, o outro é negro. Eu tenho aquela questão de defender quem tem a qualidade, né, busca o seu espaço. E o Washington é um exemplo disso aí. É na música, é na arte, no estudo. Isso mostra uma superação e dedicação. E isso é importante. É por isso que vocês estão aqui. Porque você dedica, a Tereza dedica, a Raíssa dedica, e vocês vão ocupando espaço. Muitas das vezes tem esse problema de a minoria não ter esse espaço. E muitas das vezes vocês fazem muito mais força para conseguir um espaço que é de direitos seus. Entendeu?
Então, assim, eu fico assim, até um pouco emocionado, assim, feliz de ver vocês aqui, igual vocês estão falando, outros têm que estar trabalhando, né? Vocês, diante disso, você saiu lá de Ouro Preto, está aqui, cada um aqui, eu tenho certeza que teve que fazer algum esforço para estar aqui. Cada um aqui tem seus compromissos. Então, é por isso que eu falo assim, o legislativo não é mais que obrigação nossa, é defender, né, o direito de vocês. É igual o Washington, né, até falou, eu até concordo em certo ponto, ele falou que nós estamos no último ano de mandato. Quando eu fui procurado pela Tereza, até falei aqui que, inclusive, nós protocolamos aqui, que é um pedido do próprio coletivo, que é do Conselho. Inclusive, o protocolo foi feito em maio, né, acho que você não tinha chegado ainda, nós protocolamos em maio do ano passado. Então, já tem um ano, quando eu recebi a Tereza lá, que a gente já deu o pontapé. Depois disso, até conversei com a Tereza, né, deu um pouco uma travada em relação à questão aqui do nosso jurídico, né, depois o Rogério vai poder até falar sobre isso quando eu protocolei, tinha um impedimento da criação do Conselho por Legislativo. Mas houve uma mudança, né, no entendimento, nas leis, que aí deu essa abertura do Legislativo poder criar o Conselho. Então, aqui, deixar bem claro, né, porque eu também gosto, a gente é representante, a gente tem que né, representar a causa igual do coletivo. Isso aqui é do coletivo, né, deixar bem claro, é uma criação de vocês, eu só estou fazendo o meu papel de representante. Então, essa discussão, igual tem aqui, passei aí, eu vou até entregar uma também para o Washington. A gente também pode fazer daqui a pouco a leitura. Se vocês achar que deve ter alguma alteração, então quer dizer que o projeto é de vocês. Eu apenas protocolei a pedido da Tereza, né, que foi o meu gabinete. Deixar bem claro isso. Tem a palavra, Tereza. Me entristece de ver essa casa vazia, porque eu sou filha de Mariana, sou marianense, né? Eu nasci, fui criada aqui, tenho raízes aqui, 30 anos de profissão de técnico de enfermagem dedicado a esse município. E é muito triste quando eu vejo essa casa vazia, sendo que eu tenho muitos filhos e eles votam, né? Não são filhos de menores, porque eu não aceito no coletivo nenhuma criança no coletivo, eu não aceito nenhum adolescente, o coletivo é só maiores de 18 anos. Prova disso está aqui a Raíssa, que ela é uma mãe, se junta às mães da resistência. O que me entristece mais ainda é que o coletivo é de Mariana, é uma pessoa do município de vocês que criou esse coletivo, uma pessoa preta, periférica, que saiu do cantinho dela para expor a vida dela diante de quase 60 mil habitantes, né? Ou 64 que nós temos em Mariana, fora os flutuantes, e ver uma casa aqui onde elegemos, a maioria dos vereadores não está aqui presente, como não teve durante todo o mandato, e pró do coletivo. E eu não, como eu disse, eu não tenho filhos só em Mariana, eu tenho filhos em Ouro Preto, porque o coletivo é o único da região dos Inconfidentes de Porta Aberta, e não temos o apoio do Legislativo. Isso é muito triste. Rogério, você poderia fazer uma consideração referente ao projeto de lei, quando foi protocolado, a época, né, foi o impedimento que teve à época e hoje, né, que a gente pode encaminhar pela Câmara, né? Bem, senhor presidente, seus vereadores, cumprimentar aqui a dona Tereza, a senhora Raíssa e o Washington. Parabenizar, né, os senhores e senhoras aí pela luta e dizer que é muito válido essa luta, e é uma luta que realmente não pode parar por aqui e que vai muito longe ainda. Felizmente, nós estamos no Brasil, com toda a discriminação que a gente vê contra classes, contra raça, contra cor e religião e tudo mais, e mulher principalmente, né? Na questão da Maria da Penha, é uma grande luta também. Nós ainda estamos muito pobres, né? Em relação assim às coisas que conseguimos, muito pobre. Mas ainda somos felizes por estar no Brasil, né? Acompanhando aí as reportagens na Rússia, especialmente sobre esse tema, os senhores também devem ter visto, né, na reeleição do Vladimir Putin, como que ele caracteriza a comunidade trans, a comunidade LGBT e os shows de drag queen, essas coisas.
como que ele caracteriza? Estão caracterizando como extremismo contra o governo. Então, vejam o absurdo que chega esse mundo de Deus, né? Então, nós temos mesmo que puxar essa luta, e eu acompanhei atentamente, até conversei com o vereador Manuel Douglas, na época que ele apresentou o projeto, e estava tendo uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a condição do vereador poder propor a lei da criação do Conselho. Eu ainda falei para ele, ô Preto, segura, porque tem essa discussão no Supremo Tribunal Federal, que o vereador não pode propor, você vai ter que voltar com essa matéria para o Executivo. O vereador, às vezes, ele é muito cerceado na questão dele de atuação, porque muita coisa que ele quer fazer, ele esbarra na situação que é o vício de iniciativa, que é do Poder Executivo criar, né? Conforme a dona Tereza disse aí, ela foi muito bem recebida pelo Poder Executivo, mas, infelizmente, também não chegou a essa casa nenhum projeto de lei de iniciativa do Executivo para que nós pudéssemos apreciar. O vereador Ediraldo, há pouco tempo, propôs a questão de cotas para trans, né? Emprego para trans. Tem muito sentido também quando a dona Tereza disse aí que houve demissões. Não sei se foi motivada, o vereador Edson Agostinho, salvo engano, até era ele o prefeito da época, ele disse que não determinou nenhuma demissão nesse sentido, pode ter sido alguma coisa ocasional, questão às vezes não sei, de algum convênio, algum contrato que extinguiu, que exauriu, nós não sabemos, mas ele fez questão ali de antenar sobre isso. Então, eu quero aqui já me colocando em posição de defesa, não apenas dos vereadores, como também da instituição Câmara. Eu fui vereador nessa casa, a gente sabe, conhece e tem a certeza, dona Tereza, que diversas famílias no município de Mariana têm em seus membros pessoas com as características que englobam, às vezes, na causa de vocês e que também não buscam esse apoio. E nós, como bem disse o presidente aí, o Washington, como você bem disse, nós temos pouco conhecimento, às vezes, na causa. Precisamos nos aprofundar, precisamos mesmo reunir. Sugeri até o presidente da Câmara aqui que essas reuniões fossem propostas na palavra livre das reuniões ordinárias da casa. Terminou a pauta das discussões, das matérias, entraria essa matéria. E aí nós estaríamos com a Câmara cheia, todos os vereadores que vêm para o trabalho para se debruçar sobre essa matéria, porque cada um, às vezes, hoje em seu gabinete, em seus compromissos, em suas reuniões, como eu acredito que o vereador Zé Salles esteja até assistindo a reunião, e ele me ligou para pedir ao presidente aqui que justificasse a falta dele, ele está em Ouro Preto com a mãe hospitalizada. Então, nós temos muito carinho por isso, não apenas por essa luta do LGBT, como também pelas as questões da Lei Maria da Penha. A violência doméstica vem crescendo imensamente em nosso município, né? Nós não temos ainda aquela casa de apoio às mulheres agredidas pelos seus companheiros, pelos seus maridos, não temos, precisamos ter. Acompanhei atentamente, pela publicação da Michele Schiavone, a criação da casa de apoio lá em Ouro Preto, da causa de vocês, né, que existe uma casa de acolhimento, né? O vereador Manuel Douglas até conversou sobre isso, ele disse, olha, é uma proposta que precisa vir do Executivo, porque ela vai criar um custo, assim como criou a Casa Rosa, assim como criou a Casa Azul, né? Se não me engano, até no mandato do prefeito Ronaldo Bento, né, que acaba de chegar ao plenário. E nós temos toda a atenção com essas causas, porque faz parte da nossa sociedade, né? Faz parte da nossa sociedade. E nós entendemos muito pouco, realmente muito pouco, dessa situação. Precisamos nos ater, precisamos conversar sobre o tema, né? E eu ouvi também aqui atentamente dizendo que a causa precisa de um representante eleito. Eu concordo com a senhora por ter um representante eleito, né? O meu amigo Adriano, que eu chamo de Adriano, mas parece que se registrou como Drica Moraes, né? Foi muito bem votado, é lá do meu bairro, para em Santo Antônio, foi muito bem votado, infelizmente não conseguiu êxito, mas precisa continuar. Eu mesmo já disse isso a ele, precisa continuar, nós precisamos ter de todas as descendências, crenças, raça, para se evitar
às vezes, uma crítica maior em virtude não do descaso, em virtude do desconhecimento, em virtude de compromissos anteriormente assumidos, né? Nós temos uma reunião hoje, 10h30, talvez algum dos vereadores estivessem lá no gabinete do prefeito, preparando essa reunião extraordinária, porque hoje não é dia de reunião, né? Então, eu quero, assim, me colocar em defesa do Poder Legislativo, me colocar em defesa dos vereadores e dizer para a senhora, senhor, que não há, pouco caso, não há desinteresse. A batalha aqui é trazida, nós temos diversas comissões, direitos humanos, direito do consumidor, da raça negra, o Conselho da Raça Negra, a maioria de nós que não somos negros, somos descendentes, né? Eu me considero negro, porque eu sou descendente de negro e índio, então me considero negro. Mas, independente de qualquer credo, raça, cor, nós estamos aqui dispostos a trabalhar para somar, para melhorar a situação, não apenas do movimento LGBTQIA+, mas de todos os movimentos. Nós temos esse compromisso, é um compromisso com o povo de nossa cidade. Então, pode ter havido aí, dona Tereza, alguma má interpretação, talvez algum vereador que disse, senhora, quando o gabinete está à disposição 24 horas, ele não quis dizer aberto 24 horas, né? Nem pela lei é possível isso, mas ele está, como bem disse o vereador Zazi Salete, o telefone dele ligado às 24 horas, assim como o meu fica às 24 horas ligado para atendimento, né? A pessoa precisar de madrugada, foi preso alguém, precisou, eu tenho que atender. Independente de qualquer cor, credo, raça, nós temos que atender. Então, eu quero dizer assim, os projetos são bem aceitos nessa casa, o do Conselho ainda não tinha passado, porque tinha essa discussão, felizmente foi julgado procedente, o vereador pode apresentar a criação do Conselho, então esse projeto do vereador Manuel Douglas já vai tramitar, a pedido de vocês, já vai tramitar normalmente, e outros que virão, assim como o do Ediraldo, do vereador Pinico, a questão das cotas, eu também não sou contra a cota, mas eu gostaria que não houvesse cota, né? Eu gostaria que o direito fosse igual para todos. As cotas vieram quando eu tenho uma filha na universidade que fala, olha, eu estou lá pela cota, porque eu fui considerado negra. Tem que provar que é negro, ainda para começar. Você tem a pele, às vezes, um tom mais claro, tem que provar que tem origens negras, etc. Então, isso, às vezes, revolta a gente um pouco mesmo, né? Mas nós estamos vendo hoje, com muito bons olhos, todas as causas, né? Assisti com muita tristeza essa questão da Rússia e disse, misericórdia, ainda bem que estamos no Brasil. Com todas as dificuldades, ainda estamos melhor, né? Então, é uma questão de luta, realmente, é uma questão de muita luta que temos que enfrentar, né? Nós estamos enfrentando aí também, já criamos aqui pela casa, há alguns anos atrás, a Promotoria da Mulher, para defender as mulheres vítimas de agressão, né? E precisamos ter essa casa de acolhimento também. Agora, são questões de política pública, né? Tanto o Washington quanto a senhora são guerreiras aí na causa, vê que há muita dificuldade. Nós estamos enfrentando um mandato que, infelizmente, né, por questões judiciais, nós passamos por 4 prefeitos, nós estamos com o 4º prefeito nesse mandato. Lá esteve Juliano, lá esteve o vereador Ronaldo Bento, lá esteve o vereador Edson Agostinho e agora temos o prefeito Celso Cota, né, em vias aí de disputa de eleição. Então, é muito difícil você construir uma política pública com tão pouco espaço para a construção, né? Tão pouco espaço para a construção. Quando começa um debate, aquele debate já está se encerrando, quando começa a efetivar, às vezes, algum apoio para o cidadão, como no mandato do vereador Ronaldo Bento foi criado a Casa Azul, né? Implantou, o mandato dele já se exauriu, ele voltou a ser vereador, não sabemos nem como está. E é uma causa também que nós, homens, lutamos, porque às vezes também somos discriminados, né? A questão do preconceito, a questão da própria masculinidade, às vezes enrustida, que o homem não quer fazer o exame e outras coisas mais, né? Então, são causas que nós vimos enfrentando. Estamos aqui com um projeto, debatendo um projeto aqui da dona Sônia, a questão do assédio sexual em ônibus, querendo criar um coletivo, um ônibus dos coletivos específico para as mulheres,
né? E não apenas as mulheres. Acredito também que a comunidade LGBT vai ter algum tipo de sabor nessas questões de ônibus superlotado, como nós temos na cidade. Então, se é uma política pública de transporte, que é para ser atendido, para todos serem atendidos com qualidade, tem que ser feito com qualidade. Se há, não estamos falando de separação nem de segregação, todos somos iguais perante a lei, mas é preciso ter debates, construção de projetos e políticas públicas para todos, né? Então, nós estamos abertos, viu, dona Tereza? Nós não estamos aqui defendendo simplesmente por questões ideológicas de defesa, não. Eu também já fui vereador, conheço o trabalho do vereador, conheço o trabalho de todos aqui, sei do comprometimento de todos e do compromisso de todos pelas causas, principalmente pelas causas sociais, né? Então, nós vamos aqui estar de braços abertos para receber os projetos. Tá? Essa ideia que eu passei para o presidente, Edson Agostinho, acabei de passar para ele, e essas reuniões propostas fossem propostas no horário do trabalho da reunião ordinária, para se evitar, né, a casa vazia, ou o vereador com outro compromisso e não puder vir, ou outros chegarem, né, com o debate já em andamento, por questões, às vezes, obviamente, compromissos anteriormente assumidos. Tá bem, senhor presidente? Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer tê-los aqui, viu? Senhor presidente, pela ordem. Fala, vereador Ronaldo. Presidente, primeiro eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar a companheira Tereza, que a gente tem um enorme respeito e vem nessa luta aí há vários tempos. A nossa colega ali, qual que é o nome? A Isa, o nosso locutor, promoter, mestre de cerimônia, cantor, e não tem mais predicado aí para elevar o nome do nosso amigo aí, cumprimentar vocês. Vamos lá. Primeiro, eu já chego pedindo desculpas, porque essa reunião extraordinária, ela não estava no escopo de programação para o dia de hoje. Ontem nós fomos cientificados dessa reunião, posteriormente à cientificação, nós temos uma reunião que antecede juntamente com o prefeito para que vai ser debatido. E fora os outros compromissos que já estavam agendados, porque a reunião ordinária é algo que já vem programado todas as segundas-feiras, a partir de 9 da manhã, e no horário durante o dia até a noite. A gente já coloca essa agenda do dia de segunda para isso. Todas as reuniões que fogem desse calendário extraordinário, ou reuniões, são algo que muitas das vezes a gente não espera. Por exemplo, o presidente, para marcar a reunião extraordinária, ele não espera, ele não consulta os vereadores, ele marca essas reuniões. Então, outros já estavam com os compromissos previamente agendados. Como teve essa reunião, nós já sabíamos da reunião de vocês, mas como teve essa extraordinária, acabou que tínhamos que cumprir, né? Ou seja, o papel da extraordinária que vai acontecer hoje às 10 horas e 30 minutos. Ciente que essa causa, ou seja, esse projeto da Mãe da Resistência, ele nasceu nas idas de 2018, salvo meu juízo, 18 e 19, quando aqui estava o vereador Cristiano Vilas Boas, hoje nosso vice-prefeito, teve apoio de quase que a totalidade dessa Câmara, nós tivemos uma abstenção desse projeto, fomos propulsor e apoiadores desse projeto, como todos que aqui vieram, para que fosse votado. Tenho a empatia, o respeito, né? Ou seja, com a causa, me identifico no sentido de ver que a Mãe da Resistência nasceu exatamente para persistir, por resistir, de pessoas com questão de orientação, não ter, ou seja, um olhar diante de uma sociedade medíocre que nós vivemos nela. E, paralelamente a isso, nós nos colocamos também como como se diz, como essa classe, como esse povo, no sentido de nós temos uma cidade de 327 anos, nós temos uma Câmara de 312 anos de existência, quiçá aqui na Câmara Municipal, declarado negro, foi o primeiro presidente, foi eu, depois de 311 anos, e na Prefeitura Municipal, com 327, o segundo prefeito negro, de forma interina, não fui eleito pelo povo, porque fui demandado pela justiça. Então, daí já conota, demonstra, ou seja, a disparidade que nós temos. Quando vocês colocam também que tem um representante, é só lutar, como nós temos aqui na Câmara. Hoje, declarado negro na Câmara sou eu. A gente vê as dificuldades, o que perpassa. Não que você tenha uma diferenciação aqui, mas é o mundo, é a mediocridade do mundo, que as pessoas tendem
tratar diferente. E durante o período que estive como prefeito, não foi uma, duas ou três vezes, chegava com outras pessoas e as pessoas perguntavam: quem é que é o prefeito? Já chamaram várias vezes meu motorista, porque é branco, de olho azul, de prefeito, mas o negro não. Então, isso está enraizado na gente. A gente sabe o que a gente sofre, a gente sabe o que a gente tem que conviver. E nem por isso. Então, aqui eu posso falar com muita tranquilidade, com muita propriedade. Todos os vereadores, o que se quer, a maioria dos vereadores são apoiadores defendentes da causa. Pode acontecer, que isso é normal dentro da Casa de Leis, um requerimento do vereador Fernando Sampaio, dando exemplo, ele tem um requerimento dele, que é mais puxado pelo interesse dele, e que foi aprovado por todos, a pessoa, o vereador, ele tem outro compromisso, não vai participar da reunião, que o requerimento é dele. Quando o COGES traz isso e demonstra que, participando da reunião na palavra livre, todos obrigatoriamente estarão aqui. Então, não é por não ter empatia, por não querer defender, por não estar. É por outros compromissos previamente agendados. E a Casa remete todos os requerimentos aprovados para todos os vereadores terem ciência. Dia e horário estarão aqui participando. Fulano, Ciclano, Beltrano e todas as entidades de classe organizadas estarão aqui participando. Então, muitas das vezes, é por um outro motivo que não vai estar, mas não por questão de defender a causa. Tanto é que eu volto a falar. Eu, Fernando Sampaio, vereador Leitão, a vereadora esposa do Zezinho, aqui estava a época, Daniela, fomos defensores, aprovamos o projeto, estamos aqui defendendo. É isso, vereadores? Estamos aqui defendendo. Então, a casa está aberta, eu, Ronaldo, me coloco de portas abertas para atender todas as vezes que for procurado. Estarei à disposição, nosso gabinete está à disposição para estar auxiliando. Mas, muitas das vezes, aquilo que eu digo, é uma retração, às vezes, de um compromisso já inadiável e previamente agendado, não pode participar, como digo, no dia de hoje. Já como marcou a reunião extraordinária, por determinação do nosso presidente, não que tenha carinho com a causa, cumprindo uma determinação, um pedido do prefeito de urgência, aí o regimento manda que ele cumpra. Então, por isso que teve esse desencontro aqui com os nossos vereadores. Então, peço desculpas desde já por não comparecimento dos demais, por ter chegado um pouco atrasado, diante do que foi feita a narrativa nessa tarde, nessa manhã. Tem a palavra, Raiz. Eu quero responder o moço que saiu. Chama, COGES. Rogério. A cota, ela é uma reparação histórica, né? Porque o nosso povo foi escravizado, foi violentado. As mulheres do nosso povo foi estuprada, assassinada, e muitas vezes essas que viveram tiveram que cuidar dos filhos dos seus senhores. Então, isso é uma reparação histórica, a cota. E ter a cota trans aqui em Mariana é mais uma reparação histórica de uma população que é lançada na prostituição, porque muitos pais, por não entenderem ou por não buscarem entender também, expulsam seus filhos de casa com menos de 14 anos. E a única solução que eles acham para sobreviver é se prostituir ou se matar, ou a droga, porque é o caminho mais fácil, porque a sua família te abandonou. Então, é uma forma de reparar, e eu acho que 3% ainda é muito pouco, porque na nossa cidade nós temos muitas pessoas trans, e algumas com medo de transicionar pela violência e pela falta de oportunidade de trabalhar. Nós temos uma pessoa no coletivo que ela é formada em pedagogia e disseram para ela que ela não serviria para ser pedagoga pela questão de gênero. Então, isso é sim uma reparação da nossa existência, da gente só existir. Que a gente não escolhe nascer trans, a gente não escolhe nascer gay, não é uma escolha. A gente nasce assim. Quando a gente se percebe assim, a gente tem que lidar com o que a gente já vive, que é o machismo, que é imposto. Se você é homem e gay, para você se assumir, você tem medo pela violência que você vai sofrer, que vai começar dentro da sua casa. Não vai começar na rua, vai começar dentro da sua casa. A primeira violência. Então,
mas a maioria das vezes. Mas a maioria das vezes. Porque eu falo isso porque nem sempre, eu sou a exceção. Meu filho é apoiado e acolhido desde o momento que ele disse que ele não era uma menina, que ele não se via uma menina, que ele não nasceu com aquele corpo que ele tinha nascido não pertencia a ele. E ele só tinha 7 anos. Ele era muito pequeno para entender. E se eu não acolhesse meu filho, ele não estaria vivo hoje. Porque a intenção dele era se matar. Uma trans vive 35 anos. A vida de média de um brasileiro é 70 anos. E, com licença, parabéns, Ronaldo. Você sabe que com você tem todo o meu carinho também. Te admiro demais. E o que você passa é o que eu passo quando eu chego em qualquer estabelecimento e falo. Sou do coletivo Mães da Resistência. Perguntam para mim, quem que é o presidente, quem que é a co-criadora do coletivo? Eu criei o coletivo por uma agressão que teve em Mariana com tacos de sinuca num determinado estabelecimento. E a maioria de vocês talvez nem saiba. Então, assim, essa pessoa teve que sair do município sem apoio. Como o filho dela tem 2 anos na transição sem apoio. E vocês talvez também não saibam que é uma criança trans. Faço as falas de Cogéso, faço em determinados pontos. Tem muito a conhecer da comunidade LGBT, mas só se conhece quando dá permissão da gente entrar na vida de vocês. Porque vocês entram nas nossas vidas, entram nas nossas casas de 4 em 4 anos, e quando nós trazemos os problemas para vocês, vocês viram as costas como está aqui. De 15 vereadores eleitos pelo povo para legislar pelo povo, para o povo, aqui não está presente. Então, é muito triste. Eu sou hétero, eu não sou lésbica, eu não sou bi, eu não sou sapatão, como muitos fazem piadinha. Não, eu sou hétero. E brigo pela causa e vou continuar brigando, porque eu tenho muitos filhos. Inclusive, chegou mais um deles, que está ali, né, que é o Grego, é um dos filhos meu também. Então, o Washington é um dos meus filhos. Igual eu falei, Ronaldo, antes de você chegar, eu tenho filhos mais velhos que eu. Essa casa hoje poderia estar lotada dos meus filhos, mas muitos também não vieram porque estão trabalhando e muitos não quiseram vir aqui. Eles falaram, estamos cansados de ser deboche, chacota, e nós não vamos comparecer. Foi instituído 2019, você foi um dos que votou a favor do dia 17 de maio como dia 2019. Foi o dia nacional contra a municipal da lei contra a LGBTfobia, contra a trans e a homofobia. E durante todo esse mandato, que está chegando ao fim, mandato dos vereadores, não houve uma semana sequer que fosse comemorado, um dia que fosse lembrado. Eu encaminhei, pedi, tivemos festas na rua, tivemos a Semana da Diversidade, tivemos apoio de 2 vereadores, dois que propôs ajudar o coletivo, que foi o Manuel Douglas e o Zezinho Salete. Não tivemos ajuda. Por quê? Então, assim, eu não concordo. Se a Câmara não está aqui para nos ouvir, a comunidade LGBT, se não está em sua maioria, a gente pode sim pensar que são contra. Nós temos esse direito, cabe a nós temos o direito de vir e vir. Então, podemos pensar dessa forma, que os que aqui deveriam estar, que foram eleitos por nós, não estão nos defendendo. Quero só pedir licença à fala e dizer a seguinte coisa. A partir do momento que eu entendo as prerrogativas, as necessidades e as demandas de vocês enquanto parlamentares, enquanto pessoas que têm uma agenda a ser cumprida, que têm inúmeros afazeres. Mas há necessidade também da gente, como eu disse na minha primeira fala, o senhor não estava presente, a gente precisar de olhar com mais atenção em algumas áreas, em algumas necessidades a mais que a nossa cidade tem. O nosso município precisa dessa atenção, sabe? Há 2 semanas ou uma semana atrás, a gente
tinha marcado uma reunião com todos os vereadores lá no Centro de Convenções, para a gente poder fazer esses debates sobre a população LGBTQIAPN+, de Mariana. A gente teve a presença do Edson Agostinho, do Manuel Douglas, uma representante da Beth Cota, mas nenhuma pessoa esteve presente, né? E foi uma solicitação enviada diretamente para o setor de comunicação aqui da Câmara, né? E a gente não teve a presença de demais vereadores. Os três que tiveram presentes sentaram com a gente, debateram, escutaram um pouquinho do que a gente tinha a dizer. A gente conversou, a gente teve um momento de troca, enfim. E em momento algum, até ontem, se não me falha a memória, o coletivo não recebeu nenhuma mensagem de mais nenhum representante da Câmara que não pôde estar presente, dizendo: olha, não pude estar presente, mas eu estou aqui. Porque o comunicado foi de conhecimento de todos. Então, quando a gente vira as costas para um coletivo, não dizendo que não seja a intenção de vocês ouvir, conversar ou dialogar sobre, mas a partir do momento que a gente não participa desses espaços, que a gente não participa desse debate, que a gente não gera essa intenção de estar nessa discussão, a gente não está dando costa apenas para um coletivo, a gente está dando as costas para uma cidade toda. As pessoas também são eleitores, também são seres humanos, também precisam das mesmas necessidades que as outras pessoas também precisam, e que muitas das vezes os direitos dessas pessoas são negados apenas pelo fato de serem quem são. A gente pode fingir que não há, a gente pode tentar, não acontece, acontece. O dedo é apontado sim, as piadas acontecem sim, as risadas acontecem sim, o não, ele bate sim em mim, ele não bate uma pessoa que não tem a mesma orientação que eu, que não tem a mesma cor que eu. Então, quando a gente busca ter essas conversas, a ter esses diálogos, a gente busca sim uma sociedade cada vez mais igualitária, espaços mais igualitários para essas outras pessoas. E por que Mariana, às vezes, não pode ser uma cidade de referência nessas conversas, nesse diálogo, nessas políticas públicas, né? Já que uma cidade menor, a gente tem uma câmara de vereadores, beleza, que estão de portas abertas, então vamos discutir, vamos debater, vamos fazer. Por que a gente não pode ser referência no estado de Minas Gerais, quiçá referência no Brasil, sobre as discussões, sobre as políticas públicas pensadas e visando o movimento LGBTQIAPN+, mas só não no pensar, na efetivação. O Rogério Esquilino falou muito bem sobre a questão do Centro de Acolhimento, que é o CRA LGBT, que tem em Ouro Preto. Ele gera, sim, um custo para o município, ele precisa, sim, de ter um aval do executivo, mas ele precisa que essa conversa seja iniciada em algum âmbito do município. Porque o CRA, ele não nasceu da noite para o dia. O Ângelo Osvaldo, ele não levantou na casa dele um dia e falou assim: vou abrir um coletivo, vou abrir um centro de acolhimento para Ouro Preto para essas pessoas. Não. Ouro Preto já tem mais, não sei quantos anos, que executam uma parada LGBTQIAPN+, que não é apenas um evento alegórico, que não é apenas um evento cultural, é um evento de resistência, é um evento de celebração, é um evento de luta também, né? Aquele dia que a gente está ali vestindo da nossa diversidade, vestindo de quem nós somos realmente, e podemos ser o que somos dentro daqueles espaços públicos, sabe? Então, é um espaço importante, então já é um debate, um diálogo que já vem sendo discutido na cidade em inúmeros âmbitos, seja na saúde, seja na cultura, seja no legislativo, seja no executivo, e que essa conversa já está acontecendo, Ouro Preto já está caminhando e Mariana está ficando para trás. A locomotiva daqui não saiu da estação, está parada nesse ponto. Então é isso que a gente precisa de caminhar. Então, que essas conversas elas se iniciam aqui para que outras ações possam realmente ser efetivas, podem ser efetivadas pelo Poder Executivo. Mas essas conversas precisam ser iniciadas em algum espaço. E a gente precisa da abertura de ter essa conversa em algum espaço. A gente precisa da adesão de vocês, já que realmente quer
fazer algo para o município, quer fazer algo para a comunidade LGBTQIA+, então que essa conversa ela começa daqui, que ela inicia aqui, e que essas inquietações, que essas indicações, que esses projetos de lei chegam lá no executivo. Aí, beleza, vocês fizeram a sua parte, vocês ouviram, vocês legislaram em cima do que vocês ouviram, fez o projeto de lei, então cabe agora o município executar. Aí, beleza. Aí sim, vocês cumpriram o papel de vocês. Mas enquanto a gente não tem essa aderência aqui da casa, a gente não tem efetividade dessa ação aqui na casa, nenhum dos poderes estão ajudando esse coletivo. Então, aí sim, é condizente com que o coletivo fale que ambos os poderes estão dando as costas para essa questão. Então, a gente já tem a gente já tem uma referência desse diálogo que já vem sendo traçado, que já vem sendo executado em Ouro Preto, que já tem efetividade dentro de um produto palpável. Não está só nas falas, a gente tem um produto palpável, a gente tem o CRA LGBT lá em Ouro Preto. Semana passada eles fizeram uma sessão de cinema à noite, que bacana. Viram um filme, sentaram, foram discutir, foram conversar. Eu participei desse debate, desse momento de conversa. Foi incrível. Por que a gente não pode ter esse momento aqui em Mariana também? Por que a gente não pode crescer nesses debates, nessas conversas aqui em Mariana também? Sabe? Então é isso. É só isso que a gente pede. Esse espaço de debate, de diálogo, de conversa, para que a gente possa realmente crescer, alcançar essas políticas que são necessárias para o nosso povo e para a nossa necessidade enquanto pessoas, enquanto seres humanos. É a palavra Raiz. Antes de eu me emocionar com a história do meu filho, eu estava falando desse acolhimento, né? E não acontece em todas as famílias. Meu filho é uma exceção e ele está vivo exatamente por isso, porque ele é uma exceção. E no dia 8 de março, eu recebi uma notícia de uma menina trans que suicidou exatamente pela transfobia, pela falta de acolhimento, pela falta de políticas públicas. E que só a mãe estava lutando pela vida dessa filha. Então, é um assunto que a gente precisa, sim, debater, que é importante para a sobrevivência, porque eu não quero olhar para o meu filho e ter medo todo dia dele sair de casa. Eu não quero olhar para o meu filho e não poder ter uma perspectiva de futuro para ele, dele ter uma família, dele poder constituir uma família, dele poder ter um trabalho, ter um emprego. Então, a gente está falando de reparação mesmo, isso é reparação. E a parada, ela não é, a parada LGBT, ela não é um momento de diversão, igual todo mundo fala, é histórico. Começou nos Estados Unidos, essa luta, com Stonewall, né, que o bar foi atacado pelo governo na época nos Estados Unidos, foi atacado, e não só pessoas LGBTs lutaram contra essa violência que eles estavam sofrendo, só por quem eles eram, por existir, mas pessoas héteros também, pessoas héteros e cis, também foram lá lutar junto com eles. Então, a parada é histórica, é uma história de luta, de resistência e de existência. E quando a gente pensa que aqui em Mariana a gente não pode fazer isso, porque as pessoas acham que é diversão, não é. É um momento da gente olhar e falar, isso aqui é uma luta política, de existência. E vendo Mariana, como o Washington disse, a gente ficando para trás nessa história, né? A gente está ficando para trás, porque nós somos um grupo de 50 pessoas que está tentando existir. Quantas outras pessoas em Mariana são LGBTs? Talvez não compõem o coletivo pelo medo das violências que eles vão sofrer, das perseguições, porque nós somos perseguidos, sim, porque nós somos os pais chatos, porque quando você vai num atendimento de saúde, você tem que ficar explicando que o nome do seu filho não é aquele ali, porque tem um sistema para nome social em que não é utilizado no atendimento, e que o meu filho vai sofrer violência psicológica, e eu vou ter que explicar para o enfermeiro que ele é um menino trans e que o nome dele não é aquele ali. Então, isso aconteceu inúmeras vezes, na emergência, com meu filho passando mal. Então, isso é uma coisa muito séria. Olha as inúmeras violências, as inúmeras violações que acontecem diariamente na escola,
no serviço de saúde, no serviço de segurança pública, e eu reafirmo isso, porque um homem trans, normalmente, você não sabe que ele é um homem trans, como que ele vai sofrer uma batida policial e vai ser revistado? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar e discutir. Porque ele vai sofrer violência sexual a partir do momento que ele for revistado. Então, é uma coisa muito séria, que são coisas que são violadas diariamente, são direitos que são violados diariamente. E que se eu não... Sabe onde a gente faz acompanhamento? Em BH. Num ambulatório de jovens e adolescentes. Porque no nosso município nós não temos acolhimento, não temos atendimento. A gente tem que procurar em outro lugar. E a gente só sabe da existência desse ambulatório através de outros pais que têm filhos como o meu. Porque se não for assim, a gente não tem nessa informação na saúde. Então, esse atendimento, ele só existe. Esse atendimento só existe quando a gente procura saber. Porque quando a gente também não tem informação, eu falo, eu não tinha, eu sabia da existência dessas pessoas trans, mas eu não tinha interesse, porque eu não pesquisava, não era do meu interesse. A partir do momento que o meu filho disse para mim que era uma pessoa trans há 4 anos atrás, eu tive que pesquisar e entender e acolher o meu filho e procurar ajuda, porque eu também tinha que lidar com a perspectiva que eu criei sobre quem o meu filho era e sobre quem ele é agora. Então, eu também tive que passar por esse processo. Então, é um processo de acolhimento não só dos nossos filhos, mas de nós pais também, porque a gente precisa desse acolhimento, a gente precisa desse suporte. E não existe na cidade de Mariana. Nós temos, esse ambulatório, nós temos só em quatro ambulatórios no país. No Brasil, nós temos 4 ambulatórios que acompanham crianças e adolescentes trans. 4 ambulatórios num país gigante desse é uma coisa muito séria. É um problema que ele não é só do município, ele é um problema que é do país. Então, a gente precisa pensar sobre eu não tenho interesse, sobre o não interesse, saber sobre a causa, porque aí é não interesse. Está aí para todo mundo ver, está na TV, está nas ruas, está na sua casa, está em todos os espaços, está no seu trabalho. Então, é uma coisa que a gente precisa entender, pesquisar. Não é falta de conhecimento, é falta de informação e de interesse. Só isso. Senhor presidente, pela ordem. Como nós não podemos fazer um projeto de lei obrigando o município a criar a casa, o CRAS de apoio e a casa, que faça um requerimento, então, todos os vereadores assinam pedindo ao município que quer o CRAS de apoio ao LGBT e a casa de apoio. E se nós fazermos um projeto de lei aqui, vai gerar o vereador não pode apresentar proposta que gere despesa para o município. Então, faça sim um requerimento e todos os membros dessa casa assinam e encaminham para o executivo. Vou fazer um pedido para o coletivo, porque a gente não vai ter como entrar no conselho, porque também já está quase no horário da reunião extraordinária marcada. Vou fazer um pedido para vocês darem uma avaliada no que eu entreguei sobre o conselho, o que tiver de melhoria e de alteração possível e referente ao projeto de lei da criação do conselho, que possa estar caminhando para a gente poder fazer alteração. E vou fazer o convite também na reunião de comissão, já trazer essas propostas, que aí na reunião de comissão, né, na hora de discutir o projeto, a gente já faz as alterações que vocês acharem necessárias, tá? E até pedir isso mesmo. E essas modificações, essas ponderações que a gente for fazer, a gente pode enviar diretamente para o seu gabinete ou a gente traz para as discussões? Vocês já podem mandar para adiantar, mas vocês também podem participar da discussão também no Ok, dia da discussão na comissão. Eu vou fazer esse convite para vocês estar participando da reunião de comissão também, tá? perfeitamente. Manuel Douglas, um prazo mais ou menos de uns 60 dias, porque como o executivo está trabalhando com o coletivo, nós temos uma festa muito grande no município, a ser realizada junto com a campanha da fraternidade,
que se chama Amizade Social, né? Vós sois todos irmãos, irmãs. Então, o prefeito sugeriu que fizesse a Semana da Diversidade junto com a Festival da Vida. Então, nós estamos super atarefados, então não temos como rever nada do conselho no momento. Então, peço um prazo de 60 dias para a gente poder orar. Ok. O prazo será atendido. Como eu disse, é a causa de vocês, o que for necessário para melhorar, né? A gente somos representantes para defender a causa que, né, que o coletivo defende. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Pode ter a palavra. Bom dia a todos. Washington, bom dia, Tereza, bom dia, Raíssa. Bom dia às autoridades presentes aqui também. Antes de tudo, eu queria falar que a Câmara é uma tecnologia, né, social que pode ser utilizada e deve ser utilizada pelos coletivos para que a gente possa avançar essas pautas tão necessárias. Eu acho que, por vezes, pode ser mais interessante a gente se atentar às falas que a gente ouve aqui do que talvez apetrechos que as pessoas possam estar utilizando. É, Essa pauta que a Tereza traz, que o coletivo traz, não é de hoje, né, Tereza? É uma luta que você tem no município há muito tempo. Tive a honra e o prazer de acompanhar e continuar acompanhando com vocês essa pauta em todo esse tempo. E a gente percebe como a nossa primaz, né, nossa rica Mariana, por vezes é a primeira do estado em muita coisa, às vezes é a última também a pensar soluções para a população dela. São 325 anos de negligência em uma história política mesmo, de políticas públicas para essa população que nós compomos, que somos pagadores de impostos, né, que somos eleitores, que somos usuários de serviços públicos de assistência social e de saúde. As meninas pontuaram aqui nessa conversa algumas dificuldades que nós vivenciamos e dentro da área da saúde nós vivenciamos dificuldades imensuráveis, né? Desde o momento de atendimento em caso de pessoas cisgêneros e transgêneros também, que é um pouco mais complicado, a gente tem nossos direitos cerceados, somos impedidos às vezes de acessar certos serviços ou certos protocolos médicos mesmos que deveriam ser seguidos a partir do momento que a nossa sexualidade é identificada. Isso é um problema muito sério, porque isso escancara uma falta de delicadeza, uma falta de cuidado, uma falta de olhar social para essas pessoas. E isso acaba nos sim, de preparo, isso acaba nos afastando da saúde, nos afasta da segurança, isso nos afasta da educação, isso nos coloca nas mazelas em que a sociedade já espera que nós estejamos. Então, se a Câmara, né, se o poder, os três poderes públicos que nós possuímos nesse país, não se atentarem a essas falas, a esses contextos, a essas histórias, nós continuaremos no mesmo lugar em que fomos deixados desde que esse país é o nosso país. Isso é muito sério, porque se a gente não pensar em soluções para essa população, não evoluir essas discussões, não utilizar da Câmara como tecnologia social mesmo, para que essas conversas possam continuar evoluindo, nós não sairemos deste lugar. Nós permaneceremos neste lugar de sermos empurrados para mazelas, de sairmos das escolas por preconceito, de não acessarmos serviços de saúde por preconceito, de não conseguirmos ter a segurança que devia a nós ser garantida seja pela Guarda Municipal, seja pela Polícia Militar, por preconceito. Então, a gente cerceia direitos dessas pessoas, que são direitos constitucionais e naturais de todo ser humano, a partir do momento que a nossa cidade não consegue pensar na nossa existência como pessoas. E não pensar na nossa existência apenas como minoria, porque não somos minorias. Não somos minorias, somos maioria no município, somos maioria no país, somos cerceados e, por muitas vezes, nossos lugares só são colocados quando nós possuímos coragem de assumir o que somos, quando nós possuímos coragem de levar um alvo nas costas mesmo e enfrentar essa vida. A Raíssa fez uma fala que eu tive muita atenção ao escutar, que é sobre sobreviver. E sobreviver não é o que a gente quer, né, Raíssa? Não é o que a gente quer, o que a gente quer é viver. E a gente luta para sobreviver em um país que cerceia direitos nossos todo santo dia, a cada momento, a cada espaço que você use, seja público ou privado, temos direitos cerceados. Então, é importantíssimo que as autoridades do nosso município se atentem às nossas falas, se atentem às nossas dificuldades, às nossas demandas, e não fiquem focando só em apetrechos, adereços que possamos ou não estar usando, contextos que estejamos ou não vivenciando, escutar mesmo, abrir a orelha e prestar atenção no que está sendo dito. Porque não é uma fala de militância para além disso, né, que a militância hoje ela ganhou outro contexto, é uma fala de socorro, de necessidade de uma população que está morrendo no nosso país. Nós somos o país no mundo que mais mata pessoas trans no planeta. E, curiosamente, somos o país que mais consumimos conteúdos dessas pessoas. Então, há hoje no Brasil uma falta de política pública
escancarada. E Mariana, por ser a primeira cidade no estado de Minas, ela tinha que ser o primeiro a dar o exemplo também em tudo isso. E a gente acaba ficando para trás, muitas vezes, como o Washington colocou nessa conversa. E isso é uma situação que acaba complicando demais até mesmo a vontade das pessoas em compor os coletivos de resistência, né, Tereza? Porque por muitas vezes a gente vê que a nossa luta ela não sai do lugar. E a gente se organiza, a gente corre atrás, a gente marca, a gente continua se organizando para poder chegar a algum lugar, mas a própria comunidade, às vezes, que nós possuímos, fica descrente disso, porque a nossa construção social já nos obriga a ficar em espaços específicos. Então, o que eu, na verdade, gostaria de falar era isso. Eu não vou estender muito a pauta, até porque eu acredito que a Tereza, a Raiz e o Washington, como eu acompanhei, colocaram isso aqui de forma extremamente clara, mas o que eu peço mesmo é uma atenção do município para essa pauta que é extremamente necessária. É, obrigado a toda, né, todas as falas, essa contribuição, ter colocado tema aqui. O tema tá dentro da casa, ô Tereza. Então agora é vocês que vão deliberar a forma que vai ser conduzido. Peço até desculpa, né, que igual falou, 1 hora e meia, foi pouco, mas inclusive já está sendo cobrado aqui, que tá no horário já da reunião extraordinária, mas eu acho que foi muito importante. Eu acho que falar o que foi falado aqui hoje, dar ênfase no que precisava ser falado aqui no dia de hoje. Também falamos aqui da questão do conselho e também vamos aguardar então esse prazo solicitado, né, por vocês, que é uma demanda sua. Eu apenas, né, falo assim que o vereador é instrumento, né, o instrumento para ser utilizado por essas demandas da população. Então foi isso, foi um pedido do coletivo, da Tereza que me procurou. Então vai estar aí aguardando então que a gente já ia dar encaminhamento pela comissão já para a votação do conselho, mas para ter essa segurança de fazer da forma correta, nós vamos aguardar o prazo que foi solicitado. Como se diz, você pediu, né, a gente atendeu. Você pediu o prazo, vai ser atendido também novamente. Então, ou seja, a causa é de todos vocês. Então, pessoal, agradeço a todos, né, pela participação, todos os colegas aqui presentes, e a palavra está livre. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus e do povo marianense, declaro encerrado o trabalho dessa reunião.